Hoje é dia de falar daquele cara que você sempre gostou de ter no seu time, mas aparentemente tem sumido, né? Camisa 9, aquele matador, alguém que chega na área e resolve o problema. Será que essa é uma espécie em extinção? Vamos discutir isso aqui hoje no Na Cara do Gol. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Na Cara do Gol para falar do futebol do Brasil e do mundo. É uma discussão muito relevante hoje aqui, porque eu sei que você está percebendo também no seu time, né? Falta aquele matador, aquele cara que coloca a bola para dentro. Vou querer saber a sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, sempre fazendo um pedido muito importante, se inscreva no canal. Eu, Rafael Ballatini, estou na apresentação. Ao meu lado, Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem, tudo bem. E aqui um pouquinho mais distante, hoje fazendo uma mudança aqui, nós vamos viajar, nós vamos fazer uma conexão com o Carlos Ramos. Tudo bem, Carlos? Fala, Rafael. Fala, Eduardo. Tudo bem comigo? Como vocês estão? Tudo bem, tranquilo, aí fazendo uns testes novos aqui, fazendo umas mudanças, né, pra gente aumentar esse debate, valia a pena, o Carlos já participou com a gente aqui no estúdio e agora, por que não? Nós estamos na internet, por que não, né? Por que não abrir um pouco, né? Abrir um pouco mais aqui, a gente vai discutir para ampliar essa conversa e a gente quer falar justamente num papo que começou na semana passada, teve um pouco dessa conversa já, e é relevante, porque nós tivemos, por exemplo, uma notícia que saiu nesta quinta-feira, enquanto estamos gravando, de um camisa 9, que a gente discutiu na outra vez que falamos de seleção, com o Dudu Monsanto ainda, quem seria o camisa 9 da seleção brasileira, quem seria esse cara que faz gol, e aí o nome do Pedro aparece, mas o Pedro não rendeu ali, o Pedro a gente achou que ia, depois não foi, de repente ele acabou ganhando aquele destaque todo, fez um belíssimo clássico contra o Palmeiras, né? Fez um gol, deu uma assistência e sofreu o pênalti do outro gol ainda. E aí, na quarta-feira, já fraturou o braço, o antebraço. É impressionante, né? A carreira do Pedro é sempre marcada por esses altos e baixos e muito por causa dessa questão física mesmo, né? Das lesões. E nós falamos aqui recentemente e de repente é exatamente o que acontece. A gente já estava com esse tema mais ou menos fechado e muito para falar também dessa evolução do Pedro, né? Aproveitar o Flamengo chegando aí na semifinal, o próprio Palmeiras com o nosso Flaco... O Flaco Roque, né? A dupla, né? Flaco Roque. Então nós queríamos falar um pouco sobre isso e de repente vem essa notícia de que o Pedro simplesmente... vai ficar de fora do combate por um bom tempo, talvez aí vai perder jogos importantes, vai perder com certeza o jogo de volta, né, contra o Racing, né? A tendência é essa, né, vai ter ainda exames, enquanto a gente está gravando aqui não tem as informações, o Flamengo vai ver como vai fazer, mas, bom, vai ter que imobilizar o braço, eu já passei por isso aqui, e por mais que você fale assim, mas é o braço, tudo bem, coloca, incomoda, atrapalha, não dá, tá, eu tive uma experiência interessante aqui no braço, não dá e tira a segurança do jogador. Que coisa, né, Carlos? Porque é impressionante isso do Pedro, né? Exatamente. E eu espero que quem vá cuidar do braço do Pedro cuide melhor do que quem cuidou do braço do técnico do Racing, né? O Gustavo, que teve um problema sério no braço. Ele já falou isso várias vezes em entrevista, que quando ele era mais jovem ele quebrou o braço. Não colocaram bem o gesso lá, não cuidaram bem da quebra dele e ele acabou ficando com o braço torto, né? Obviamente isso não vai acontecer com o Pedro, mas é curioso, realmente. O Pedro, ele vivia o melhor momento da temporada dele, né? E é interessante observar como que o Pedro voltou depois daquele sacode que deu o Filipe Luís, né? E aí é interessante a gente analisar, será que aquilo do Filipe Luís ter colocado o Pedro para fora do time atrasou um pouco a temporada do Pedro, ou, por outro lado, fez do Pedro acordar e se tornar, de fato, um jogador fundamental dentro do modelo de jogo do Filipe Luís. Eu acho que o Pedro evoluiu muito. O Pedro, não só com a comissão técnica do Filipe Luís, mas outras comissões técnicas. Vale lembrar que ele teve um episódio que agrediu, se não me engano, o preparador físico do Sampaoli e outras comissões técnicas também. Ele já teve problemas disciplinares e de entrega, né? E realmente, quando você tem um jogador que é tecnicamente muito superior aos outros, e o Pedro, como camisa 9, sinceramente, não tem um camisa 9 no futebol brasileiro que tenha a capacidade técnica dele de improviso, de achar soluções em jogadas que parece que não tem.
Mas, ao mesmo tempo, esse jogador ele não pode só deitar nesse lado técnico e esquecer do resto, né? Ele tem que ter uma entrega tática e uma entrega física também, porque o futebol de hoje em dia não é mais aquele futebol onde o jogador de técnica vai ser só o jogador técnico, não vai fazer mais nada para o time e pronto, acabou. Não é assim que funciona o jogo hoje, ainda mais no modelo de jogo do Filipe Luís, que ele usa muito pé de pressiona, que ele aperta muito os adversários, que ele busca muito fazer uma pressão alta e intensa. Então o Pedro evoluiu muito nisso depois do sacode que ele tomou, tanto que no último jogo ele fez um gol contra o Palmeiras roubando uma bola no campo de ataque, não é a primeira bola que ele rouba no campo de ataque, ele já fez isso várias outras vezes, e está ajudando muito o time nesse sentido também. Então, na minha opinião, eu acho que o sacode do Filipe Luís foi importante para o Pedro acordar, porque outras comissões técnicas já tentaram dar esse alerta nele e ele acabou não entregando dessa forma como ele está entregando agora. Eu acho que é muito melhor para o Pedro ele ser o atacante completo que ele hoje é nas mãos do Filipe Luís. Carlos, eu acho o seguinte, eu sempre tenho um cuidado para fazer esse tipo de análise quando é uma coisa isolada. No caso do Pedro, não é uma coisa isolada. Exato. Já aconteceu várias vezes e você percebe, tem até um vídeo que apareceu aí nas redes sociais, antigo, dele jogando um jogo, acho que Counter-Strike ou algum outro jogo desse. Sim. Em que o Filipe Luís fica revoltado com a atitude do Pedro e manda aquela... pro jogo, fala assim, pô, parece que você no treino, né, não quer saber de nada, enfim, não lembro exatamente o diálogo, mas o fundamental era isso, você já percebia uma irritação do Filipe Luís, então companheiro de equipe do Pedro, com a falta de jogo coletivo do Pedro, né? Então, eu acho que talvez isso já tenha influenciado muito essa carreira de altos e baixos do Pedro, não só a questão das lesões, porque tem lesão ali, tipo quebrar o braço, né? Quebrar o braço não é uma questão... Acontece, né? Não é que nem o Neymar, que tá o tempo todo... A gente fala assim, o Neymar não é profissional, tem lesões ali que parecem o corpo se sentir desgastado... Não, o cara quebrou o braço, né? O cara quebra o braço é azar, né? Ele arrebentou o joelho no início da carreira, quando estava indo para a seleção, quando se falava da possibilidade dele ir para o Real Madrid. O Real Madrid estava pensando em contratar o Pedro, né? Ele era ali o pupilo do Fred na época, um estilo de jogo até bastante parecido, um jogador técnico de área. E então você vê que tem problemas ali recorrentes, né? Aí eu já começo a acreditar que o problema é o jogador, não é o trato do técnico, não é que o técnico não sabe. Se é sempre aquela peça que dá problema com todo mundo, o problema não é do mundo, né? O problema é da peça. A mesma coisa acontece com o Gabigol, por exemplo. Uhum. Né? Agora, se você me diz, é um jogador mais completo, eu não sei, o Pedro sempre gostou de fazer muito pivô, nunca foi um jogador tanto de jogar de frente pro gol, né? Eu acho que talvez seja um jogador que às vezes se acomoda por isso, né? Aquela coisa de eu vou ficar na área e cara, eu não conheço nenhum atacante de ponta, e a gente vai falar aqui do 9 antigo, do 9 clássico, né? Não existe esse 9 clássico que fica parado na área, é um mito, né? É claro que o futebol mudou muito, a velocidade do jogo é outra, todo mundo corre muito mais intensidade física, mas isso é um mito, né? Os grandes jogadores do passado não ficavam parados na área, não. Assim, não, eu sinto falta, eu ia provocar aqui até o Carlos nessa história, porque assim, eu sinto falta... muitas vezes daquele 9 clássico, acho que principalmente no futebol brasileiro, que tem uma característica diferente até, daquele cara, porque muitas vezes a bola chega e o futebol brasileiro não é muito criativo, tanto, né? Não se cria tantas jogadas, tem muito cruzamento para a área e muitas vezes cruza-se para a área e não tem aquele finalizador, falta aquele cara que empurra a bola para dentro. Então eu reclamo um pouco disso aqui. Parece que o futebol... até pela tendência mundial de não ter mais aquele 9 fixo, o Brasil se especializou em ter muitos pontas voluntariosos que são esforçados e não tem aquele cara que
tenha coragem de chutar pro gol. E me parece que às vezes falta isso pro atacante brasileiro. Aquele instinto assassino, isso, né? Então eu vou bater. O Brasil teve um monte. Vamos pegar Dimba. Os caras que faziam gol, você não sabia nem como. Não era craque, tava longe disso, mas sabia fazer gol. Fedia gol, que a gente falava, né? A bola ia chegar. E aí mudou bastante o cenário, né? Luizão, Viola, né? Não eram exatamente... esses eram bons jogadores, claro, sim, né? Mas eram mais especialistas da área mesmo, né? O Tuta, aqueles caras que só colocavam a bola no gol só, mas sei lá. O tanto que eu já vi meu avô xingar o Tuta, coitado. O Tuta é um grande caso. O Tuta é aquele cara, realmente aquele atacante de área para finalizar a jogada, né? O finalizador. Eu acho que o papel do atacante, obviamente, se a gente olhar para a história do futebol, o atacante nunca foi um cara que ficava só parado ali na área. Óbvio que tem perfis mais voltados para isso, né? Mas, assim, se a gente falar do falso 9, por exemplo, que hoje está em alta, digamos assim, no futebol mundial, com várias peças executando muito bem isso, Dembélé é o melhor do mundo, pela France Football, cada um concorda ou não, mas ele foi eleito o melhor do mundo e ele foi um falso 9, exerceu essa função na última temporada com o Luiz Henrique. O Harry Kane está fazendo isso fenomenalmente no Bayern de Munique, já havia feito isso esse papel com som no Tottenham, e lá na década de 50 a Hungria já teve falso 9, enfim, o Messi já foi falso 9 com o Pep Guardiola naquele clássico contra o Real Madrid. Então a mobilidade do atacante sempre variou muito ao longo dos anos, mas eu acho que se perdeu sim esse papel do 9 mais fixo na área, desse atacante que o Rafael falou, do Dimba, do jogador mais de área, ou do Jardel, por exemplo. Isso, e eu acho também. Que várias coisas contribuíram para isso. Analiso que várias coisas contribuem para isso. O próprio jogo em si, né, o jogo mudou muito, a forma de jogar, a forma de buscar o gol. Antigamente, houve um tempo que os clubes conseguiam buscar mais o gol pelas laterais, né? Daí que surgiu o 4-4-2, primeiro 4-2-4 com a seleção brasileira. Os times buscavam muito os laterais. No início do futebol, os laterais não avançavam tanto, depois eles passaram a avançar e o Brasil formou grandes laterais, né? De Nilton Santos até Roberto Carlos, passando por Marcelo também, e os laterais tinham esse papel ofensivo muito importante, chegavam no fundo muito. Aos poucos isso foi mudando no futebol, porque os times, obviamente, vão se adaptando, as defesas vão se adaptando ao que vai dando certo para os ataques. Então os times começavam a fechar mais os corredores laterais do campo e passavam a dificultar mais as progressões dos laterais. Então o jogo hoje é muito mais construído por dentro, para depois chegar no fundo. Então eu acho que isso tem uma influência também muito grande, porque se o jogo é mais construído por dentro, e daí a volta do WM, por exemplo, para ter mais homens por dentro, buscar uma superioridade numérica por dentro, principalmente em modelo de jogo apoiado. Se o jogo é mais construído por dentro, você precisa de mais gente com qualidade para construir o jogo por dentro, e daí o papel do falso 9 ser tão importante hoje em dia, né? Daí a gente vê o Harry Kane buscar jogo muito atrás. Daí a gente vê vários outros exemplos, João Pedro buscar jogo muito atrás e tudo mais. E outra coisa, Eduardo, só para complementar, outra coisa que eu acho que também influenciou, principalmente no caso brasileiro, é a qualidade dos nossos laterais também, né? É óbvio que o jogo passa muito mais por dentro do que pela lateral, do que passava antes, mas a gente não conseguiu formar laterais como a gente formava antigamente, né? Então não tem esses jogadores com tanta característica de chegar ao fundo com qualidade para procurar o homem de área, e uma coisa leva a outra também, né? Eu acho que tem muito Eduardo, isso do modelo do jogo, acho que é fundamental também, né? Porque a gente cresceu na década de 90 com o 4-4-2 era a moda, né? Era o padrão no Brasil, né? E quando você jogava no 4-4-2, o que você tinha? Você tinha uma dupla de ataque, né? Sim. E aí, quando eu queria até falar isso do Flaco Lopes, né? Do Flaco Roque, e porque eu acho que volta e meia isso volta a fazer sentido no futebol atual, e no caso do Brasil, essa é uma dupla, né? Se formou uma dupla ali. A gente não tinha pontas. E eu cresci entre a década de 80 e 90 ali, escutando que o Brasil tinha perdido força e sua identidade porque não tinha pontas. E agora eu vejo as pessoas falando que perdeu a identidade porque só tem pontas, né? Era o bota ponta Tele, né? Que era o meme, né? Isso lá atrás, já ali, era bota ponta Tele. E aí depois parou, né? Sumiu o ponta e agora só tem ponta. E aí você tinha, sei lá, você tinha vários casos aí, você pegava a dupla de ataque do Brasil em 94, por exemplo, Bebeto Romário.
os caras saíam da área direto. O Romário, você falava, o Romário é um centroavante típico. Até é. Mas ele, quando começou a carreira, o Dinamite fazia o falso 9 porque o Romário era o ponta esquerda, né? E o Romário era o ponta esquerda e tinha que entrar, aí vê-se hoje o Cristiano Ronaldo fazendo isso o tempo todo, né? Vindo da esquerda e indo para a área para finalizar. O Romário, no início de carreira, por necessidade, fazia isso, porque tinha o Roberto Dinamite, né? Depois tinha o Evair. Sim. Você pega o Evair, eu estou pegando só os casos brasileiros que eu vi jogar, né? Não estou pegando casos mais antigos que isso, né? Você pega o Evair também, mesma coisa. O Evair, muitas vezes na carreira, jogou de falso 9, né? O próprio Romário, que é um centroavante mais o homem da área, né? Ele começou ali na esquerda e foi para o Barcelona, um Barcelona do Cruyff. Por mais que o Romário fosse o homem da definição mais avançado, o Cruyff adorava um falso 9, né? Adorava botar um Laudrup infiltrando ali, adorava colocar o Stoichkov caindo pela ponta para o centro. Então, o Romário abria também espaço para eles, né? O Romário também fazia, porque até pela questão física, né? Ele não podia ser um homem de área ali fixo, né? Ele era um cara que saía, e quantas vezes eu vi o Romário no Maracanã, ali no meio campo, e assim, ele não carregava a bola, ele tocava pouco na bola, porque era 1-2 toques, mas ele puxava sempre a marcação para abrir espaço para quem estava entrando, né? Seja lá quem fosse o Edmundo, fosse o Juninho Paulista pelo centro, seja lá quem fosse. Então já se fazia muito, né? O próprio Ronaldo, o fenômeno, era um centroavante que não era um homem de área clássico, né? Ele não ficava parado lá na área. Nem sabia fazer gol de cabeça, né? Para ser referência não era dele, né? Ser referência na área. Então a gente teve muita gente assim, muita gente que podia não ser exatamente um falso 9. Alguns eram, né? Mas que faziam muito essa função em determinados momentos, determinados jogos, ou determinados times, né? Para ter ali um encaixe, né? E eu acho que, na verdade, o futebol brasileiro foi melhor quando a gente tinha esse jogador que conseguia fazer essa função, né? Ou até como camisa 10, porque teve vários jogadores desses que a gente via como camisa 10, tipo o Alex, o próprio Zico, né? Que era o camisa 10, vinha de trás, mas ele era muitas vezes, ele fazia também essa função. O cara era um atacante, ou o segundo atacante, às vezes era um homem mais avançado em campo. Né? Você via muitos jogos desses que esse cara era o cara mais avançado no campo, né? E aí você falava, não, mas ele é um meia, tá? Ele era um meia, mas ele era um meia, né, que fazia... Ele tinha essa liberdade. Agora eu posso fazer uma crítica aqui também, porque a gente viu o Gabriel Jesus, por exemplo, né? Eu quero fazer uma pergunta... O falso volante, né? Então, eu quero fazer uma pergunta justamente por isso, né? Primeiro, deixa eu só passar um recado aqui. Às vezes vai pro Carlos e dá uma cortada. Não é só a internet, né? Estamos testando formatos, às vezes dá uma travada na imagem, mas o som tá vindo perfeitamente. Não é que o Carlos é um grande fã do stop motion, esse estilo de filmagem. Às vezes ele faz essas... ele tá normal, é que ele prefere travar para brincar. Ele é ventriloquista também, brincadeira. Só pra encher o saco do cara, aproveitar que ele tá longe, que ele não vai me bater. O que eu ia perguntar é isso aí. Será que falta... Então o problema do futebol brasileiro, não vamos dizer que seja o 9, a ausência do 9. É a ausência de coragem de fazer gol, porque o jogador hoje prefere não ser... Eu vou trazer um exemplo pessoal, lógico, eu não vou trazer o nome, né? Mas quando eu fui assessor de imprensa na Ponte Preta, em dado momento a Ponte contratou um jogador, um atacante, camisa 9, que chegou com fama de fazedor de gols. E aí na hora que a gente foi falar, assim, o cara falou assim, não coloca isso aqui que eu cheguei prometendo gol, não coloca, né, o nome dele lá com gol, porque isso aqui, cara, putz, aconteceu isso comigo num outro time, e aí eu não fazia, a torcida pegava no pé, e ele foi mudando de posição, ele foi saindo, faltava aquela coragem do cara, falar assim, não, manda aqui pra mim que eu vou meter pra dentro. É o instinto matador, né? Você fala aí do falso 9, vamos dizer assim, do 9 clássico. Você pega o Kane, por exemplo. O Kane sai muito da área. O Kane às vezes joga ali como quase camisa 10 em determinados momentos, né?
Mas ele tem sempre aquele instinto. Pega o Haaland, né? O Haaland bate a bola, mas o Haaland, tanto faz. Eu ia dar uma provocação. A gente está falando isso, a gente discutiu isso tem uns 2 anos atrás, né? E porque o Guardiola tinha matado 9 e de repente ele começa a precisar de um cara para finalizar e pega o Haaland. O Haaland é uma antítese de tudo que a gente fala de um atacante moderno. Ele é o 9 clássico, ele é uma espécie de tuta norueguês moderno. Tuta norueguês é complicado, cara. Aí você complicou um pouquinho a discussão. Tuta com cabelo, cabelão, assim. Eu não sei definir o Haaland. Como é que você define o Haaland? Eduardo, é tipo o Guardiola quando ele pegou o Ibrahimovic, né? Sim. O Barcelona quando contratou o Ibrahimovic. Mais ou menos, né? Porque o Ibrahimovic, ele sacrificava o Ibrahimovic. Então, ele não sacrifica o Haaland. O Haaland com o Guardiola é centroavante. O Ibrahimovic jogava na ponta esquerda quando precisava. Até rolou a conversa agora do Ibra com ele, né? Recentemente ele falou assim, não, conversou, tá tudo bem, porque parece que ficou um clima ruim que o Ibra entende que poderia ter sido melhor utilizado, né? E vários até atacantes, vou pegar, passaram pelo Barcelona, mas o Henry não foi sombra do que foi no Arsenal, não foi no Barcelona. E é um cara também que estava acostumado a fazer gol de várias formas, né? Sim. Eu acho que a questão vai muito daí também, tipo, de adaptação e cabeça aberta por parte do treinador, né? É ele entender que aquela característica ou não é favorável ao jogador ou não é favorável ao time. O Ancelotti, por exemplo. O Guardiola evoluiu como técnico, obviamente, todo técnico evoluiu ao longo dos anos, e hoje ele entende que ele não pode usar o Haaland em outra posição que não é de camisa 9. Não tem como ele tirar algo diferente do Haaland. Ele poderia ter entendido isso com o Ibra, né? Mas na época ele não quis abrir mão do modelo de jogo dele e dar aquela função ali de atacante. O Ancelotti, por exemplo, na seleção brasileira, o Ancelotti, ele tá vendo que a seleção brasileira não tem esse jogador. A seleção brasileira não tem o Haaland, não em termos de qualidade, mas em termos de característica. Então ele está adaptando a seleção brasileira, e como ele gostou de fazer também no Real Madrid há muito tempo, com jogadores de mais mobilidade no ataque. O João Pedro é um caso perfeito para isso, né? Porque o João Pedro chegou no Chelsea e acabou mudando um pouquinho a forma como jogava o Chelsea, né? O Chelsea sofreu muito tempo, sofreu entre aspas assim, com o Nicolas Jackson sendo a grande opção de ataque deles, né? Porque o Nicolas Jackson tem suas qualidades, né? Hoje ele está no Bayern de Munique. O Nicolas Jackson não seria um jogador de Bayern de Munique se ele não tivesse suas qualidades. Mas como característica. Quais são as qualidades do Nicolas Jackson, para ser Talvez sincero, não seja né? no futebol, mas parece Talvez que ele toca música, né? ele toca piano. Ele corre, é verdade. É um jogador que ataca muita profundidade, um jogador muito físico, mas que assim, a principal qualidade dele não é fazer gol e nem a qualidade técnica, né? De controlar a bola, de gerar jogo. Ou seja, ele não tem qualidade técnica, nem faz gol, mas ele corre. Então, mas o Nicolas Jackson não tinha as características que o Maresca buscava. De repente, em outro time que busquem essas características, ele pode até funcionar. Mas para o modelo de jogo do Maresca, ele não funcionava. E o João Pedro caiu como uma luva, né? E mudou um pouco a forma do Chelsea jogar, deu ao Maresca o jogador que ele precisava no ataque. Eu acho que ele pode ser esse jogador na seleção brasileira também. Um atacante de muita mobilidade. É um 9, como o Eduardo falou, que o Harry Kane faz essa função também. É um 9 que pode ser um 10, às vezes mais 10 que 9, às vezes mais 9 que 10, mas é um 9 de qualidade. No Chelsea, a gente está vendo nessa temporada, por exemplo, no jogo da Premier League, o Mark Gill, que inclusive tem um fato muito curioso na Liga dos Campeões nessa semana, o Mark Gill se tornou o jogador mais jovem da história do Chelsea a fazer um gol na Liga dos Campeões. Aí depois o Estevão fez um gol, e o Estevão se tornou o jogador mais jovem da história do Chelsea a fazer um gol na Liga dos Campeões. E aí depois o George fez um gol e roubou o lugar do Mike Gill e se tornou o segundo jogador mais jovem da história do Chelsea a marcar um gol na Liga dos Campeões. Ou seja, qualquer um, né? Isso tudo no mesmo jogo, né? Na mesma goleada em cima do Ajax, que vive uma temporada pífia. Mas falando especificamente do Mark Gill e do João Pedro, o Maresca já usou os dois juntos. E o que ele fez? Ele colocou o Mark Gill. O Mark Gill é aquele centroavante mais fixo, mais de área, que faz bem a parede, mas não consegue gerar tanto jogo de frente para o gol, com uma característica que o Eduardo falou sobre o Pedro, por exemplo. Ele gera jogo mais próximo da área ou fazendo pivô, e trouxe o João Pedro como 10. Então os dois já jogaram juntos nessa função. Então o João Pedro ele consegue atuar em várias áreas ali do ataque, e a seleção brasileira tem outros jogadores com essas características também. Então eu acho que é uma função
alguns treinadores, voltando ao ponto inicial dessa fala, alguns treinadores eles entendem que eles precisam adaptar as características dos jogadores que eles têm. E o Ancelotti conseguiu adaptar isso na seleção brasileira, e eu acho que vai conseguir tirar muito mais da seleção brasileira com um falso 9 do que com um 9 que a gente teoricamente não tem, né? Sim, a gente já tentou fazer isso, né? Já tentou fazer com o Neymar, inclusive. Não funcionou da forma que nós gostaríamos, né? Eu acho que o João Pedro, a grande vantagem do João Pedro é que o João Pedro ele tem gosto pelo gol, ele tem aquele instinto que eu acho que o atacante tem que ter, né? Mas aqui eu deixo aquela crítica. No futebol brasileiro, a gente está vendo muito técnico fazendo o que o Felipe Luiz pede, assim, vamos pedir para o meu atacante tem que fazer... Tem que voltar para marcar o lateral. Tem que voltar para marcar, tem que ter intensidade e tal, aí coloca o Plata para jogar lá, entendeu? Você vai preferir o Plata participando muito do jogo ou você vai preferir o Pedro participando pouco do jogo, né? O Ronaldo não participava quase nada do jogo, né? O Romário no fim de carreira... Nossa! O Romário no fim de carreira, esse sim era o cara da área ali, né? Ele atuava ali naqueles metros finais e ponto, né? Não tinha mais condição física de voltar tanto. Você vai preferir ter um cara desse ou vai querer botar o Gonçalo Plata ou botar o Bruno Henrique, né? Aí vamos pegar vários clubes aí no Brasil. Vou pegar no Rio de Janeiro, você vai botar ali o Vegete. Aí quando tem um time um estilo de jogo diferente, o Vegete não vai funcionar, né? Se ele for o homem de área, ele vai funcionar. Agora, se pedir para ele fazer o jogo ali do Diniz, ele já cai muito de rendimento, né? O Verratti não pode pedir para ele dar um passo de 5 metros, que aí já é pedir demais. O Verratti já tá na área para finalizar o jogo. Se ele sair da área, cara, e tocar na bola, a coisa complica muito. E aí você tem o contrário, aí você vê o Renato Gaúcho transformou no Fluminense, aquele time envelhecido do Fluminense técnico, né? E aí o Fluminense começou a trazer os jogadores mais de intensidade. Aí você põe, por exemplo, o Everaldo ali na frente. O Everaldo é um bom caso. Cara, o Everaldo participa muito do jogo, né? Muito do jogo. Ele briga por tudo que é bola, então, né? E esse é um exemplo que eu ia puxar. E ele foge do gol, entendeu? Aí depois fica, chuta, Everaldo, chuta. Porque você precisa de um centroavante que quer fazer gol. E o cara não tem, cara... Ele participa muito do jogo, ele não se esconde, mas parece que ele tem, assim, um certo receio de finalizar, de fazer gol, né? Então a gente vê... Pelo Brasil todo, muitos técnicos apostando nisso. E a mesma coisa na ponta, tá? Não é um problema só do centroavante, não. A mesma coisa na ponta. É o ponta que marca a lateral, né? Se você começa todo mundo... o ponta vai marcar o lateral. O nosso 9 não vai fazer gol, não vai ficar na área. Quem é que vai fazer, né? Então tem um pouco isso também. Eu acho que tem que ter esse instinto, né? Tem que saber, e acho que o Ancelotti é muito bom nisso, que você tem que se organizar, né? Você tem que ter esse comprometimento, mas acima de tudo você tem que atacar, né? Você tem que tentar definir as jogadas. Se você não define as jogadas, você não ganha jogo. Vou jogar uma provocação para vocês. Vocês acham que pode ser alguma coisa dos novos tempos? Que eu tava vendo esses dias, fez aniversário o David, né? Que conhecemos a escala David de gols perdidos, né? Umas coisas incríveis. O Guilherme perdeu um gol absurdo aqui no meio de semana no jogo do Santos. Mas as redes sociais passaram a fazer... Tem um webbullying muito grande com o atacante que perde. E, cara, se for pegar, vamos nos anos 80, 90, esses jogadores que eram fazedores de gol, eles faziam muitos gols, mas perdiam bizarramente vários lances, né? E agora não. Então passa 2 jogos, já é crise. O cara não faz. E olha o gol que ele perdeu. Olha esse gol que ele também perdeu. Nossa, o cara não sabe fazer gol mais. E aí começa a ter essa pressão. Então, às vezes, o jogador até fala assim, que essa não é minha característica. Eu gosto de criar, de formar a jogada. Eu crio e passo a bola. Pronto. Para fugir da pressão, né? Não, eu acho sim. Você vê muito essa pressão. Você pega os jogadores vou pegar jogadores ali do início do século passado, jogadores que são craques, que todo mundo fala que são. O Ronaldo, pega o Ronaldo. O Ronaldo nunca ganhou uma Liga dos Campeões e mal teve grandes
campanhas na Liga dos Campeões. Azar Já da Liga teve dos um ou Campeões. outro jogo. Se fosse hoje em dia... Nossa, né, era um problema. Seria um problemão, entendeu? Seria muito difícil. Era o caso do Harry Kane. Maior. O caso do Harry Kane. O Harry Kane era piada. Porque não ganha título. E daí? Ele tava jogando no Tottenham. O Totti ia ter muito problema, né? O Totti já teve. O Totti já pegou uma fase que teve. Você vai pegar o Zidane. O Zidane até uns 26 anos de idade, o Zidane não tinha reconhecimento internacional grande, né? Mas a gente lembra do Zidane como os grandes do jogo, né? Hoje o cara com 26 anos, se ele não tem é fracasso, né? O cara é fracasso. Se o cara com 21 anos já não vale, né? O Endrick tá aí, né? Sim. O Endrick, ele não fracassou no Real Madrid. Ele, toda vez que entrou, até foi bem, fez gols importantes com 18 anos, 19 anos e é tratado como se fosse um fracasso com 19 anos de idade. Como né? o Vini Júnior foi tratado quando chegou lá. E vou trazer até um outro exemplo recente, né? Você falando de jogador mais velho, a contratação do Gyökeres por parte do Arsenal, acompanhando ali, né? Falei até dessa pressão. O Gyökeres chega no Arsenal, o Arsenal joga com um outro estilo, que não tem aquela referência também, é diferente jogar na Premier League e jogar no Campeonato Português. Ele não era aquela referência que era no Sporting, o jeito de jogar é diferente, mas ele ajuda, porque ele tá ali o tempo inteiro participando, e ele pega, ele arrisca, ele tenta. O goleiro pegou, o Pope fez grandes defesas no jogo contra o Newcastle. Acontece, né? É do adversário. Mas aí você começa, chegou aqui, 3 jogos sem fazer gol, 4 jogos sem fazer gol, nossa, 5 jogos, meu Deus, como se fosse o maior absurdo de todos. Claro, o Haaland tá fazendo um gol atrás do outro, é outro jogador. E também tá lá pra isso. Né? Isso. Se ele não fizer gol, o Haaland é aquele que você vai avaliar por gol, né? Porque se ele não entregar gol, normalmente ele não participa tanto do Aí jogo, teve a né? participação do Arteta falando que ele gosta de ver um jogador assim, que ele não vai se esconder quando não fizer o gol. E tava lá o Gyökeres até no meio de semana fez, né? E assim, gol feio, tanto faz. Bateu aqui, bateu ali, empurrou de coxa, tanto faz, né? O cara tem que gostar de fazer gol e vai lá e faz. Mas tem esse ponto, quando perde é a pressão, o Yuri Alberto no Corinthians era o Bagre Alberto, e aí depois passa a fazer gol, já é o melhor jogador de todos os tempos, aí para de fazer gol também, volta a ser um Bagre, é sempre essa história. É melhor ser um ponta e passar pro meio só. Eu acho que a gente tem que fazer meia-culpa também de, às vezes, rotular muitos atletas sem se aprofundar tanto no motivo da performance, né? Até porque a gente também não sabe de toda a história, né? A gente não acompanha o treino, a gente não acompanha o que o técnico pede para o jogador, então a gente acaba rotulando muito, muito atleta sem conseguir ter uma noção exata do que está acontecendo com ele, né? Do que está fazendo ele performar da forma como ele está performando, né? E isso pode acabar com muita carreira, né? Dificultar, porque confiança no futebol é tudo. Mas, ao mesmo tempo, pode servir de combustível, né? Tem um exemplo muito grande disso, que é o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. O Paulo Henrique foi muito criticado, massacrado no início dele no Vasco. Eu criticava muito o Paulo Henrique, porque ele é um jogador que tem as limitações que ele tem. Só que o Paulo Henrique pegou isso e não se abateu, não se colocou numa bolha. Ele, em contraponto, ele usou isso como combustível para se tornar o lateral que ele hoje é, né? Ele evoluiu muito. Ele falou, cara, tecnicamente, eu nunca vou ser o melhor lateral do Brasil, mas eu posso ser o lateral mais rápido, eu posso ser o lateral mais dedicado, eu posso entender o jogo muito bem para conseguir ocupar bem o espaço, eu posso trabalhar a minha perna esquerda para conseguir jogar com a perna esquerda também. Então, o Paulo Henrique, ele se preparou muito para ser o lateral que hoje ele é e superou essas críticas de muita gente que achava que ele não tinha condições. Eu sinceramente, não conseguia ver potencial no Paulo Henrique para ele se tornar o que ele é hoje. Então, tem esse contraponto também dos atletas que podem usar isso, mas isso aí é força mental, né? Podem usar isso como combustível para melhorar de fato. Agora, uma coisa que preocupa também, tem muita corrente de pensamento no futebol que estuda o jogo, que acredita que cada vez mais essas posições que a gente vê hoje, elas vão ser meros rótulos, né? Que todos os jogadores em várias posições, eles vão conseguir exercer várias funções no campo. A gente olhando para o PSG do Luiz Henrique, por exemplo, a gente vê o Dembélé de falso 9, recuando, às vezes até fazendo uma função no meio, bem recuado mesmo, voltando para receber o jogo na primeira fase de construção, ou o Dembélé na ponta, invertendo com o Doué.
Então, esse futebol de jogadores exercendo várias funções. E acho que a preocupação que eu tenho é na formação dos atletas. Porque se na base a gente começar a formar atletas com multifuncionais, talvez eles possam perder a essência da posição deles. Né? Por exemplo, o centroavante ele vai fazer tudo no jogo, menos gol. E isso acho que não pode acontecer nunca no jogo, né? As posições dos jogadores têm que manter a essência daquela função principal dele, né? Por mais que eles consigam rotacionar posições, eles têm que fazer o fundamental para a posição principal dele, né? Que no caso do centroavante é gol. Eu acho que isso tem que ser uma preocupação. E outra coisa que pode influenciar também, e eu já conversei com alguns treinadores e gente que trabalha em clube, é o treinamento, do próprio treinamento. A gente sabe que hoje diminuiu bastante o número de gols de falta. E um dos motivos, eu fiz uma matéria até pro Gol sobre isso, é que os jogadores não treinam mais falta. Eles não querem treinar falta, ou a comissão fala que para gerir a carga física ali, não vale a pena ele se desgastar treinando falta, antes do treino ou depois do treino. Muitos não querem ficar depois do treino. E também finalização. O pessoal não quer mais treinar finalização, é muito treino tático, treino de bola parada, mas pouco treino de finalização. Então a gente acaba perdendo um pouco do fundamento. E isso na base pode ser muito perigoso, né? Hoje na base a gente vê também no Brasil uma preocupação muito com o resultado. A gente às vezes vê um técnico do sub-20 demitido porque perdeu uma final ou porque não ganhou não sei quantos jogos. Mas o fundamental ali não é ganhar jogo, não é ganhar final, é formar o jogador. E acho que a gente está perdendo um pouco dessa essência, preocupado com o resultadismo também na formação dos jogadores, que pode ser o grande prejudicial para o futuro da gente mais lá na frente. É engraçado até porque você fala dessa falta de especialização, né, na posição, e eu acho que o atacante precisa muito disso, né? Esse faro, até o jeito de virar e já bater pro gol, porque é diferente quando você é mais especialista. Eu conversava bastante com o Finazzi, né? Lá na Ponte Preta, eu conversava muito com ele, e ele é essa característica, ele é um jogador que chutava pro gol. Ele falou, cara, meio que você tinha um radar, você virava, você sabia o jeito de virar o corpo, onde que tá o gol, e você vai chutar, e você vai... E isso é muito da especialização. O lateral, eles viram o corpo para fazer um cruzamento. Então ele tem que ter esse instinto ali de até posicionamento. Essa repetição, isso, a localização. E eu acho que, acima de tudo, a vantagem, né? O cara tem que ter... O cara, quando recebe a bola, primeiro, o atacante, a primeira coisa que ele tem que pensar é como é que eu consigo fazer o gol. Não é se tem alguém para passar, ou, né? A primeira coisa que ele tem que pensar, porque às vezes ele não precisa nem pensar, é pegar a bola de primeira, né? E fazer o gol. Você tem vários, o Adriano, né? Boa. O Imperador, o Imperador tinha espaço, ele chutava, né? Então, e fazia gol. Tem que ter potência na perna, porque aí também tem essa questão de em curto espaço você conseguir imprimir uma força no chute. E aí tem aquela questão da brincadeira, né? Porque a gente fala, antigamente a gente falava que é muito fácil, difícil é ser goleiro, porque você falha uma vez e aí você já é crucificado. O zagueiro falhou aqui, já vira o gol. O atacante perde vários gols e não tem problema nenhum. E aí passou a ter esse problema. Aí meme, junção de gols perdidos. O Globo Esporte tinha o gol mais perdido que tinha, dava um troféu furão e não sei o que lá. Tinha sempre a brincadeira. Ok, aí o cara fala, bom, às vezes é melhor errar um cruzamento, né? Aí vira o que a gente fala do Everaldo, né? Nessa história, ele cruza até de letra. No Mundial de Clubes, ele cruza de letra com perfeição. Mas na hora de arrematar na frente do goleiro, ele prefere o toquezinho de lado, né? E o Flamengo até é um exemplo disso, né? O Flamengo às vezes dá raiva de ver jogar. E ontem foi no jogo contra o Racing foi um caso que o Flamengo ele trabalha demais a bola, mas ele falta pra chutar. Ninguém, né? Fica rodando a bola ali e não chuta. E tem oportunidade, os jogadores não arriscam. Falta isso, né? Falta essa intuição de arriscar. E, Carlos, o Flamengo cresce, o Pedro cresce depois do problema com o Felipe Luiz, né? Porque acho que ali faltava um pouco de dedicação também. Mas o Flamengo cresce com o Pedro, né? O Flamengo é outro com o Pedro bem. É outro. Por quê? Porque ganha esse poder de definição. Eu cansei de ver jogo do Flamengo eu juro, ali você vê o Plata e vê o Bruno Henrique e aquilo fica ciscando o Henrique Cebolinha,
o Everton Cebolinha, e você fica ali girando. O tico-tico ali, fica ali. Né? E você vê vários clubes do Brasil assim, né? E isso é muito chato de ver, né? É muito chato. É o que o Guardiola... que muita gente via o futebol do Guardiola às vezes e criticava, né? Só que o Guardiola tem ali... Ele resolve o problema dele. O Guardiola... E ele tem gente para resolver o problema dele quando ele não consegue, né? O Guardiola pragmático, né? É pragmático. Atualmente ele é um cara que falou, foi enfrentar o Arsenal ali, travou todo mundo e pronto. Não os caras ali são superiores nesse momento, eu entendo que meu time é inferior, eu vou travar o jogo, fez 1-0, segurou ser e vambora. Os dois principais times do Brasil hoje, o Flamengo e o Palmeiras, estamos de acordo, né? São os principais times do Brasil hoje, em 2025 e nos últimos anos, né? Eles têm um centroavante. O Pedro é um homem de referência, né? Tá participando mais do jogo, tem que participar. Como eu falei, a maior parte dos grandes times tinham grandes jogadores que participavam do jogo fora da área também, faziam outras coisas, né? Talvez de uma forma diferente, mas faziam. E o Vitor Roque, né? O Vitor Roque, ali com o Flávio Lopes. Se casou muito bem, né? E é engraçado até porque meio que surgiu por acaso. Já tinha acontecido um teste ou outro, mas o Abel não colocava os dois juntos. Fez o teste contra o Universitário, deu muito certo e dali por diante virou a dupla que parece que já joga junto há anos, né? Porque são dois jogadores... Um jogo despretensioso, né? Sim. São dois jogadores que gostam. O Vitor Roque é um centroavante, né? Mas é um centroavante que combate muito, né? Ele estava mal no Palmeiras e a gente falava já, olha, o Vitor Roque está crescendo, ele não estava fazendo gol, mas você via ele incomodar o tempo inteiro. É aquele cara que incomodava o tempo inteiro a defesa e quem enfrentava o Palmeiras sofria, mesmo quando ele não estava ali acertando ainda tudo que fazia, né? E o Flávio Lopes, acho que cresce, né? Ele cresce ali quando tem alguém para, talvez por causa disso, né? Alguém para dividir esse peso, né? E alguém que tem mais faro do que ele, embora tenha mais gols o Flávio Lopes do que o próprio Vitor Roque, né? Mas o Flávio Lopes, a torcida do Palmeiras já tinha achado que era um baita de um flop, que era um baita de um erro, que foi contratado e não serve pra nada. E é engraçado até essa história, né? O São Paulino tem aquela paixão pelo Calleri, que aí você vai ver, os números até não se justificam, mas tem aquela sensação de que toca pro Calleri, que é gol, e não é bem assim. E o palmeirense tem lá o Flávio Lopes, esse aqui não sabe fazer gol, né? O problema, o que o Carlos falou antes, né? Você avaliar o que o treinador pede e o entorno. Isso aqui é muito importante. O que está em volta? O que faz acontecer? Vou de novo fazer a comparação. Pega o time do Santos. Você tem jogadores que a bola não chega. Quando chega, é uma vez que o cara até assusta. Né? Acontecia isso no time do Corinthians antes da chegada do Memphis Depay, que muda, com o Garro ali fazendo também. O time muda, você passa a chegar mais vezes, você perde mais chances, mas você faz mais gols também. Né? Agora, quando você tem uma chance e você tem que fazer, é diferente. O cenário é completamente diferente. E o esquema favorece mais. Eu lembro que eu falei com o Paulo Turra, que ajudou a formar o Vitor Roque no início da carreira dele, né? E ele já comentava isso, né? Que o Vitor Roque não é um 9-9, aquele 9 fixo que a gente vê, né? Então, um esquema de 4-4-2 favorece demais o Vitor Roque e tira um pouco do peso do Flaco também, né? Porque eu acho que o futebol tem muita confiança, né? E o Flaco sofreu muito com algumas chances perdidas e justamente com essas críticas, né? De que já era bagre, que já não funcionava e tudo mais. Então, tirou um pouco a responsabilidade do Flaco. O Flaco conseguiu desempenhar o futebol que ele sabe melhor. Ele é um jogador tecnicamente interessante e evoluiu muito isso ao longo do tempo também, né? Você vê o Flaco jogando na seleção argentina com personalidade, a assistência e o gol que ele trabalhou no jogo que ele fez como titular é de quem sabe jogar bola, né? Então deu mais confiança, tirou um pouco do peso e ele se adaptou muito bem ao esquema, né? Com dois atacantes ali.
é diferente, né? Quando você joga com alguém, fica outra parada, né? Fica mais fácil. Eu sou um pouco saudosista das duplas de ataque, né? Nossa, eu adorava, cara. É bom ter um trio, mas também sinto falta dessas duplas de ataque, né? E eu cresci, eu faço aniversário dia 9, né? Então o 9 sempre foi o meu número, comprava camisa, era 9. Então eu queria que meu time tivesse um camisa 9 que era o cara. Então, pô, cresci ali comprando a camisa do Viola, eu gostava dele, que vai fazer gol também, né? O grande Paulo Sérgio fazia gol. O Viola era muito bom, que você ligava para ele para fazer entrevista. E aí ele falava, ele atendia, era ele, obviamente, mas ele falava que não era ele. E falava que, não, o Paulo Sérgio tá cortando o cabelo. Tá cortando o cabelo, Paulo Sérgio? Que cabelo? É igual o Marcelinho Carioca, cara. É igual o Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca atendia e falava, é o Marcelo aqui. Então, mas eu quero falar com o Marcelo mesmo. Marcelinho, não, é o Marcelo que trabalha com o Marcelinho, assessor. Ah, tá. Era ele. Esses caras são geniais. O Viola era sempre assim, o Viola tava sempre cortando cabelo. Nunca vi tanto cabelo assim que o Viola tem, né? Mas, ele não tinha cabelo, pô. Então, mas eu gostava de ver esses caras jogarem aqui porque eles faziam gol. E eu sinto falta disso, principalmente falando de seleção brasileira. Porque aí eu vou olhar o Campeonato Brasileiro, os artilheiros do Brasileirão. Arrascaeta e Caio Jorge, que tem 15 gols em 28 partidas, 28, 29 jogos. É um número muito baixo. O Vitor Roque demorou para começar a fazer gol com o Flaco ali. Aí um tem 13, outro já estão chegando lá em cima nessa disputa. E, pô, a gente vai pegar o Washington, né? O Washington ex-Ponte, Fluminense, um cara que fazia gol Coração valente. Torto e direito, né? O Edmundo, aquele ano. Pô, teve no auge, né? Se bem que o Edmundo era... mas o Edmundo de 97 era qualquer coisa, né? O Edmundo de 97, que diga União São João, nossa senhora, aquele lá botava pra quebrar. Mas sempre tinha esses caras que faziam gol. Você tinha o Campeonato Brasileiro que você olhava e fazia, a artilharia tá entre esses caras, né? Eles vão brigar. Vou pegar, acho que o exemplo... Luiz Fabiano, Fred... O Jô, mais recentemente, até foi artilheiro do Brasileiro pelo Corinthians e era um cara mais de referência, né? Dificilmente você queria ter o Jô pegando a bola fora da área. Mas quando ele pegava lá dentro, você sabia que tinha uma chance grande de sair gol, né? E eu não vejo isso no brasileiro. Quando tem ainda, é o estrangeiro. As últimas esperanças têm sido o Cano, o Vegete, né? Você não tem visto o 9... Não. E na verdade, vamos lá, esse 9 é o jogador que define, é o jogador mais caro, né? Sim. É o jogador que todo mundo quer. Então é difícil você achar esse jogador no futebol mundial. Esse cara é valorizado, né? Você vê o João Pedro que estava no Brighton. Tava no Brighton antes, o Chelsea paga uma fortuna por ele. E o Brighton já tinha pagado caro por ele. Por quê? Porque é um jogador raro, né? E não era um jogador super valorizado, que se falava muito, que estivesse fazendo 30 gols por jogo, por temporada. Não, ele já é um jogador raro e ele estava entregando ali 15 a 20 gols, né? Tudo bem que também porque muitas vezes era utilizado... E quem tá em volta dele, né? Mas se você tem um cara desse fazendo gol e tá no Brasil... tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Ou ele vai embora ou tem alguma coisa errada. É o caso do Pedro, é o caso do Vitor Roque. O caso do Gabigol, né, pode ser. O Gabigol nunca foi pra mim exatamente um centroavante, né? Ele jogava ali meio que na ponta direita e entrando pra... Mas ele se encontrou muito com o Jorge Jesus. Ele tinha muito de frente pro gol, desse né? faro aqui, né? Mas será que... É um pouquinho da personalidade dele mesmo, de não querer adaptar no futebol mundial pra você ir, né? Sim, eu acho que normalmente você vê o Vitor Roque. O Vitor Roque, quando vai, não é acho que só questão de personalidade, é questão mental também, né? Às vezes acontece muita coisa, é jogador jovem. No caso do Gabigol, a personalidade dele é complicada, né? Eu não acho que, a não ser que ele chegasse lá na Europa definindo, que aí o pessoal fecha o olho e fala, não, esse cara beleza, pode, tudo bem. Chega, faz 2 gols, no outro jogo faz um gol, aí passa... Esse cara tem marra, mas pode. Mas a não ser que ele... Mas ele não chegou fazendo, né, um gol por jogo e podendo... Um cara já quer bancar a marra antes de fazer, né? Antes de fazer alguma coisa. Aí é complicado, né? E o Gabigol é um cara que depende de esquema também, né? O Gabigol funcionou muito bem com o Bruno Henrique, mas se colocar o Gabigol como um centroavante ou se colocar o Gabigol como um ponta,
ele não funciona. Acho que o Gabigol depende muito do 4-4-2 junto de uma outra dupla de ataque que faça ele funcionar, né? E se esperava que no Cruzeiro ele tivesse isso, né? Com o Caio Jorge, por exemplo, ele poderia até funcionar bem, mas não vem sendo a opção do Leonardo Jardim. Não, e o esquema não é exatamente o melhor para ele, porque o Gabigol não é exatamente rápido, né? Então, você pega o esquema do Leonardo Jardim hoje no Cruzeiro, é um esquema de contra-ataque, né? O Cruzeiro é um dos times que joga o futebol mais feio do Brasil, né? Dos times que estão lá no topo. Tá, não, porque você ia falar, Santos, tem alguns aqui que eu posso indicar para você. Não sei se você viu o jogo do Santos no final do meio de semana. Não, dos que estão ali no topo, dos que estão fazendo um trabalho ali para disputar alguma coisa, eu acho que é o futebol mais feio. É um futebol que põe todo mundo atrás, às vezes com um certo antijogo repetitivo até, e eles têm uma jogada muito forte que é um contra-ataque rápido que morre normalmente com o Caio Jorge, né? E o Caio Jorge tá muito bem nisso. É um cara que vem assim de frente, com velocidade, com força física, essa vantagem de definir a jogada, né? E tem funcionado, né? Eu acho que eu vou entender Diga aí. É um esquema que, só para completar sobre o esquema do Cruzeiro, é um esquema, o modelo de jogo do Leonardo Jardim, que favorece muitas características dos jogadores que ele tem, né? Por exemplo, o Lucas Romero cresceu muito, o Lucas Silva cresceu muito, são jogadores com uma verticalidade no passe muito, muito boa, muito interessante. Caio Jorge é um atacante de potência física, não é aquele atacante só de ficar na área, né? Então, os laterais são laterais que afundam muito. Então, é um modelo de jogo que não é o mais vistoso, mas eu acho que o Leonardo Jardim teve uma boa leitura de elenco do Cruzeiro para usar um melhor esquema, um melhor modelo de jogo para potencializar as características dos jogadores que ele tinha em mãos ali, né? O Fernando Diniz, por exemplo, sofreu muito no Cruzeiro, porque ele não tinha jogadores para jogar da forma como ele gostaria. E o Fernando Diniz é um cara que não abre mão do que ele teimoso, da forma, né, como ele quer jogar. Então, não deu certo, não deu match. O Leonardo Jardim teve uma boa leitura do elenco do Cruzeiro e falou, cara, não tem como jogar assim. Eu vou jogar dessa forma, porque esses jogadores, o elenco, me dão armas para eu ser eficaz dessa forma. E foi o que aconteceu, né? O Cruzeiro, não sei se o Carlos concorda comigo, mas desses clubes que estão lá em cima, pode botar talvez aí no G8, o Cruzeiro é o time que eu vi mais jogos em que o Cruzeiro não jogou nada, 60%, 70% de posse de bola para o adversário. O Cruzeiro, pouquíssimos chutes a gol. E venceu. Vários jogos do Cruzeiro que eu vi foram assim. O Cruzeiro, se você fosse pegar aqueles 15 minutos, assim, um recorte 15 minutos de jogo e apresentava para alguém, ninguém ia dizer que o Cruzeiro ia vencer aquele jogo, né? Mas aí ele quando chegava para definir. Não tem muito espaço para por exemplo, o Flamengo, ao contrário, né? O Flamengo domina os jogos e fica lá, às vezes parece que vai passar 3 jogos sem marcar um gol, né? No pior dia do Flamengo, tem jogo do Flamengo que você pensa assim, podia ficar aqui 200, 300 minutos, esses caras iam dominar, mas ninguém consegue empurrar essa bola para dentro hoje, né? O Fluminense é a mesma coisa, tem jogos 60%, 70% de posse de bola, aí você vai ter lá o Canóbio, o Serna, o Everaldo, né, uma trinca de volantes, e os caras vão dominar o jogo. Pra quê? Não finaliza? O Cruzeiro ao contrário, né? O Cruzeiro quando chega é pra definir. Você vê pouca subida pro ataque do Cruzeiro, que não termina em um lance que você fala assim, ó, dava pra sair um gol daí. Né? Eu acho que é um mal do futebol brasileiro, eu não sei se o Carlos vai concordar, mas eu vejo no futebol europeu, quando a gente assiste os campeonatos, é muito mais aquela transição rápida. O cara tá no campo de defesa, ele pega a bola e ele vai com aquele objetivo. Ele sabe muito bem o que fazer, todo mundo tá bem ensaiado e para chegar e construir a outra jogada. O Brasil pegou aquela ideia do tic-tac ali, mas o tic-tac sem objetivo. Ele fica soltando a bola para um lado para o outro e fala, bom, beleza, a gente chega aqui agora, eu sei fazer esse passe pro lado, eu sei fazer esse passe pro lado, eu sei fazer esse... Mas ele não sabe concluir a jogada. Então fica muito mais no meio de campo ou na intermediária e dificilmente tem uma finalização. Eu tive com uma visita de um amigo que gosta de futebol, mas não acompanha tanto assim, né? E a gente foi assistir um jogo, eu acho que era um jogo do PSG. E ele olhou pra mim e falou, cara, olha que diferença, né? Ele é torcedor do Flamengo, tá acostumado a ver o jogo do Flamengo, né? Ele falou,
toda jogada... Não dá pra respirar. Toda jogada tem uma finalização. É. Tipo, a definição às vezes é ruim. Vai aquele chute pra arquibancada, Tem começo, meio e fim. Mas tem começo, meio e fim. Parece que assim, um ataca e finaliza, o outro ataca e tenta definir, define a jogada, né? Não tem aquela modorrência do jogo ficar ali e volta a bola pro né? goleiro, e aí vai ali, chega na intermediária, aí toca pra trás, aí toca pro volante, aí toca pro zagueiro e tá lá no goleiro. Às vezes eu vejo os jogos do Brasileirão e parece, pra quem gosta de xadrez, é como se o cara pegasse o cavalo e tirasse ele da casinha dele, depois voltasse e ficasse ali, volta o cavalo pra frente, vai pra trás, vai frente, vai pra trás, né? É meio que isso, aí sabe? põe o bispo ali e volta o bispo. Se fosse um jogo de xadrez, ia ficar os peões todos parados e o cavalo andando pra frente e pra trás, ia passear de cavalinho pelo campo. Mas não vai perder, você não vai perder. Se você mexe só o cavalo, você não vai perder o jogo. Você não arrisca. Tá todo mundo fechadinho aqui, casinha fechada. Eu acho que algumas coisas contribuem muito para isso, né? Quando a gente vê um jogo de Bundesliga, por exemplo, a gente vê a linha defensiva no meio campo, né? E é um jogo intenso de trocação o tempo todo. É muito legal ver os jogos da Bundesliga. Mas só que no futebol brasileiro, algumas coisas não tem como serem aplicadas. Por exemplo, com as viagens que tem no Brasil, né? Com os jogos sempre meio de semana, final de semana, os jogadores não têm tempo para treinar, pouco tempo de recuperação para descanso. Então, fisicamente, isso afeta muito também o resultado final do espetáculo, né? Do jogo. Eu acho que isso influencia bastante. Por exemplo, no Vasco tem jogadores, o Nuno Moreira, por exemplo. Tu vê o Nuno Moreira depois de uma data FIFA, ele é uma coisa. Que ele teve a semana para trabalhar, chegou no final de semana, bem fisicamente descansado, o Felipe Coutinho também. São jogadores que precisam disso, né? E outras equipes também têm esses jogadores que eles precisam disso. O Everton Ribeiro do Bahia, por exemplo, o Cauli, que é um jogador que perdeu um pouquinho o protagonismo do Bahia, mas são jogadores que eles precisam ter esse tempo de descanso e o futebol brasileiro não dá isso, é desgaste o tempo todo. Então o atleta acaba não performando da forma que ele esperava. E muitas equipes não têm o elenco também para justamente dar um descanso para esses caras, né? O próprio Bahia, que está conseguindo ter um elenco melhorzinho, tem o Kaique que dá um descanso para o Ademir, mas ainda assim sofre muito com essa falta de elenco, porque se tirar o Jean Lucas do time, o time cai muito, né? Então acaba sofrendo muito. A parte física, eu acho que influencia bastante nesse aspecto dos times não conseguirem, assim, até os técnicos têm o plano de jogo ali, mas às vezes os caras em campo não conseguem traduzir, né? O que o técnico quer, justamente por esse desgaste físico. Esse é o grande trunfo do Abel, né? Que o Felipe Luiz está tentando fazer também no Flamengo, porque também tem jogador ali, dá para montar 3 times, né? O Abel consegue fazer essa rotação. E é curioso você pensar que um português, né, um técnico português que não está acostumado com essa realidade, talvez tenha sido quem melhor se adaptou nos últimos anos à maratona de jogos do Brasil. Ninguém faz rotação no Brasil de elenco melhor do que o Abel. Né? Sabe um ponto que eu acho que ajuda o Abel, e aí até entra nesse outro aspecto que eu acho que influencia também bastante o estilo de jogo, é que é o seguinte, o Abel, ele gira jogador, ele rotaciona, a imprensa chega e pergunta, mas por que você não colocou esse cara? O cara tava bem ali, ele falou, não coloquei, porque eu tenho que girar o elenco, porque criou-se um problema muito grande quando você fala em girar elenco. Todo mundo, não, o craque tem que estar em campo. Você não pode tirar esse cara porque o craque você não tira. Eu já ouvi isso aqui até em história de seleção, comentarista. Não, o craque você não tira de campo porque pode sair alguma coisa dele. O cara tá jogando nada. Você tem que tentar pôr alguém que vem. Você não tira no Copa do Mundo, vai jogar 6 jogos, pô. E às você vezes tem que definir. Sim, agora... mas assim, se naquele jogo o cara não tá funcionando, você tira e vão ver o que vai funcionar. Não, mas o craque você deixa, porque o cara tem naquela memória, daquela vez se o craque não tava fazendo nada e fez. Mas tem várias vezes que ele não estava fazendo nada e não fez nada, né? Mas aí você não lembra. E aí tem o Abel, ele não estava nem aí, então se perder o jogo, ele está muito bem respaldado pela Leila. E fora que, tá bom, quer me mandar embora? Ok, ele tem mercado, ele vai para outro lugar. Os técnicos brasileiros, eles sofrem porque o único mercado do técnico brasileiro é o Brasil. Ele for mandado embora, ele vai ter que ficar esperando o outro cavalo passa selado e passa no meio do caminho, ele tem que pular em cima e vai para lá e para cá. Que
a melhor coisa a fazer é não perder. Se você não perder, você sobrevive mais 3 dias de trabalho até o próximo jogo. Então, não quero tomar gol. Vencer já é um trunfo. Vencer é um lucro. Tem treinador que, o cara foi campeão brasileiro e tudo mais, ganhava outra coisa, mas aí de repente, não quero mais, e ele vai sendo deixado de lado. Falta coragem, né? Falta coragem porque o meio não incentiva isso. Você pega o Diniz, por exemplo, que pensa diferente. O único cara que pensa diferente pra mim. O único, né? É o único. Ele erra pra caramba, mas pelo menos quando ele acerta... Cara, ele acerta. Legal ver. Né? Ele acerta, né? Porque os outros não erram, não fazem nada. Eles ficam parados no tempo, né? Tem um amigo que odeia o Diniz, e ele fala assim que o Diniz é legal no time dos outros. É muito fato. Porque eu gosto de ver os jogos que envolvem o Diniz. Não, eu gostaria de ver o Diniz no meu time. O Carlos, eu e o Carlos... Não, então, eu gosto de ver o Diniz. Provavelmente não concordamos. Eu gostaria de ter o Diniz, acho, no meu time, porque eu prefiro ver fazer uma coisa diferente e eu não vou ficar cobrando só essa questão de ganhar o jogo, ganhar o campeonato, né? Mas os jogos que envolvem o Diniz, para bem ou para mal, serão jogos bons. Porque ou o time dele vai jogar de uma forma legal, que vai ser gostoso de ver, ou vai dar tão errado que o adversário vai conseguir jogar de uma forma legal que vai ser bom de ver. Então, se você não torce pro time envolvido, é bom enfrentar o Diniz, né? Mas... O único ano que eu não gostaria do Diniz no Vasco, que eu não gostei, foi a primeira passagem dele no Vasco, que é na Série B. Não tem como o Diniz treinar um time de Série B. Não, aí não dá mesmo. A Série B é outro campeonato. Agora, fora isso... Mas eu acho que isso que você está falando aí, Rafael, o Leonardo Jardim teve essa leitura quando ele chegou no Brasil. Porque eu lembro que no início dele, no Cruzeiro, era muita pressão. O time não conseguia ganhar, não conseguia resultado. E meio que ele viu isso e falou, cara, é resultado que vocês querem? Então toma. E pronto. Resultado eu sei dar. Deu o resultado. Isso. E conseguiu. O Mirassol, cara, é um dos times mais eficientes do futebol brasileiro e é muito legal. E aí acho que a gente tem que ressaltar também isso, tipo, não é só o time que tem a bola, que constrói o jogo, que faz jogadas bonitas com muito tempo com a bola, que é legal ver jogar. O Mirassol é muito legal ver jogar. Porque a forma deles jogar, a forma como eles são eficientes. Cara, tu vê a primeira fase de construção do Mirassol, é muito legal, porque eles constroem muito rápido e conseguem rotacionar posições para criar espaços para sair muito rápido para frente. A forma como eles usam os laterais, né, não só o Reinaldo está fazendo uma temporada espetacular, mas do lado direito o Daniel Borges agora está cumprindo o papel do Lucas lesionado, mas os dois laterais direitos também conseguem chegar muito na linha de fundo. O Mirassol é um time que você muda peças no meio campo, sai o José Aldo, outros jogadores conseguem exercer a função dele, né, o Gabriel, enfim, outros jogadores conseguem exercer essa função. Então o Mirassol é um time, é uma montagem de elenco muito boa, com jogadores com características para fazer, né, esse modelo de jogo funcionar, e é um time muito eficiente e consegue fazer o que o Cruzeiro do Leonardo Jardim faz, né, entregar resultado de forma eficiente. Sim, e mais dinâmico. Ele é mais dinâmico que o Cruzeiro, né? Até porque as pessoas não esperam tanto também no Mirassol, né? O Cruzeiro era um time com investimento altíssimo. O Cruzeiro, muitas vezes, ele tem que propor jogo. E dificilmente, aí é feio, né? Quando você vai enfrentar o Mirassol não tem vergonha nenhuma. Você aí e vem pra cá. Então, são as formas de vencer o jogo, né? Isso é sempre importante. Não é só passando a bola, não é só jogando de um jeito que você ganha uma partida. O Mirassol faz isso muito bem e tem esse treinamento. A jogada tem começo, meio e fim. Os jogadores sabem o que fazer em todo o setor do campo, como bem disse o Carlos. É legal ver a proposta de jogo deles. Só que eles também se valem dessa vantagem, né? Sem dúvida. E, Rafael, uma coisa que eu queria ver o Mirassol, alguém fazer contra o Mirassol não vou marcar você alto. Fica com a bola aí, eu vou segurar aqui atrás. Quero ver o que você vai fazer agora. Seria interessante ver o Mirassol, porque realmente o contexto favorece demais ao Mirassol, porque todo mundo olha o Mirassol como o Mirassol. Né, um time que chegou agora, primeiro ano na primeira divisão, com orçamento baixíssimo e tudo mais. Então, eu vou para dentro. Eu quero ver alguém recuar, deixar o Mirassol jogar, e eu quero ver como é que o Mirassol se sai, né? É interessante. Acho que deve ter acontecido algumas vezes no Campeonato Brasileiro, não vi todos os jogos do Mirassol, mas é um cenário diferente que seria interessante ver como é que a equipe abordaria nesse tipo de cenário mais vezes.
O jogo contra o Grêmio foi bastante nesse molde aqui, e o Mirassol, numa bola parada, acabou achando o gol, e aí muda, né? Porque aí o outro time toma o gol, aí ele tem que ir pra cima, e o Mirassol fala, pô, agora né, conseguir aproveitar essa oportunidade. Nesse jogo aqui tava muito parecido, parecia que ia se encaminhar para um 0-0, porque o outro fala, não, fica aí contigo, não tem problema não, eu não vou, vem você. Né? Ficou naquela ali, mas uma bola parada faz a diferença. Exatamente, mas é muito isso que o Rafael falou, né? O contexto do Mirassol favorece mais. O Cruzeiro, muitas equipes vão dar bola para o Cruzeiro e vem e eu vou ficar aqui. E aí vai ser mais difícil dentro do modelo de jogo que o Leonardo Jardim implementou no time. Né? Bom, vamos chegar aqui ao final. Quero agradecer ao Carlos. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez aqui nesse novo formato. Aqui estaremos mais vezes. Substituindo o nosso Rodrigo, o Cláudio, né? É um prazer sempre participar aqui com vocês. Agora à distância, mas foi bem legal, né? Substituindo o nosso Rodrigo. Levantar a plaquinha e tá entrando o Carlos, pô, isso aqui o Flamengo tem elenco assim, é isso. Né? Aqui a gente não com elenco. Não é tão fácil assim, não é qualquer. Tá achando que é o quê? Aqui é orçamento lá pra cima, tá? Não, e dá pra jogar com o Diniz, dá. Dá pra jogar sim, sem problema. Obrigado, Carlos, valeu. Valeu, Um abraço, Rafael. Carlos. Edu, valeu, Eduardo. Aquele abraço e até a próxima. Até a próxima, meus amigos. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui. Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Sente saudade? Eu tenho vontade, eu tenho saudade daquele atacante, aquele que a gente falava que era caneludo, né? Mas o cara fazia gol, tá? Então quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo, deixa o seu like, seu hype. E aquele abraço. Valeu!